Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem foi o personagem que disse isso? Paulo. Paulo, quando ele diz isso, foram palavras que trouxeram as últimas declarações dele. Porém, para entendermos essa frase completa, precisamos entender o começo de Paulo. O nome dele, eu anotei aqui, o nome dele era Saulo, como nós sabemos. Ele era judeu, mas judeu da gema, não tinha miscigenação. Por isso que quando as pessoas vêm para tentar menosprezar o apostolado dele, ele fala: eu sou judeu até mais que vocês. Ele tinha uma característica de uma personalidade muito forte, e ele era simplesmente matador de cristãos. Ele não só não gostava de cristãos, mas como ele matava, e ele matava não de uma maneira normal, ele matava com requintes de crueldade. Se você estudar a história de Paulo, você vai ver que ele arrastava alguns cristãos com correntes. Ele fazia questão de ir em cidade, pedir autorização do governo para matar cristãos, para prender e matar cristãos. Em Atos, no capítulo 7, fala do primeiro mártir da história da igreja primitiva, que foi Estevão. Estevão foi um diácono, e ele tinha uma palavra poderosa na boca dele, e ele dá um discurso ali diante do sinédrio, diante dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, e ele prova para eles que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Só que, e Paulo estava presente e consentiu, quando ele termina um discurso, que é um discurso longo, capítulo 7 de Atos, quando ele termina esse discurso, o sacerdote, como se fazendo de não entendidos, apedrejam Estevão até a morte, e Paulo estava perto e consentiu nessa atitude. Atos capítulo 7, versículo 58 diz assim: e expulsando-o da cidade, falando de Estevão, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando Estevão é apedrejado e Saulo está presente e consente na morte de Estevão, a palavra fala que as vestes de Estevão caem sobre os pés de Saulo. Aquilo era profético, as vestes de Estevão caírem sobre Saulo era profético, porque um homem cheio do Espírito Santo tinha morrido, e agora as vestes dele caem. Foi impressionante o que aconteceu com Estevão, porque a Bíblia fala que o céu abriu, ele viu Jesus assentado do lado direito do trono, do lado direito do Pai, e ele vê o Senhor Jesus ficando de pé, e ele diz para o Senhor Jesus: recebe agora o meu espírito. E quando as vestes então de Estevão caem sobre os pés de Saulo, Saulo estava contente pela morte de Estevão. Havia um ódio muito grande na parte de Saulo contra cristãos. Aquilo ali foi uma vitória para ele, mas ele mal sabia que Deus, na verdade, permitiu que as vestes caíssem no pé dele, para que ele fosse agora um sucessor apostólico, para que ele fosse aquele que iria também levar a palavra de Deus. Sem saber, ele já estava envolvido. Saulo foi envolvido, sem saber. E acontece nas nossas vidas, quantas vidas que nós vemos que às vezes tem ódio de crente, ódio da igreja. Muitas pessoas que hoje são da igreja, um dia já disseram: eu nunca vou ser crente, eu nunca vou ser evangélico, eu nunca vou pisar numa igreja. E aliás, gostava quando alguma coisa dava errado na vida de algum crente. O mesmo ódio de Saulo estava sobre muitos de nós, só que nós, sem sabermos, em algum momento também recebemos essas vestes do Espírito Santo, e que nos trouxeram a condição de conhecer Jesus, como aconteceu com Paulo. E Paulo, quando Estevão morre, ele não para, ele continua querendo matar mais cristãos, e na verdade ele estava possuído por demônios, porque se ele queria matar cristãos, imagina quantos demônios que estavam envolvidos na vida de Paulo. E ele consegue uma autorização para matar mais cristãos. E lá em Atos, no capítulo 9, quando ele está indo para matar mais cristãos, aquele dia foi diferente.
E por que foi diferente aquele dia? Porque algo impressionante aconteceu. Uma luz muito forte apareceu no caminho de Damasco. Ele tinha nascido em Tarso e ele estava a caminho de Damasco para prender cristãos. E ele vê uma luz muito forte que aparece, e essa luz era tão forte que não era como a luz do sol. Meio-dia é o momento que o sol mais brilha, né? Porém, você imagina, essa luz era mais brilhante que a luz do sol. Então, quando ele olha para essa luz, você já olhou para o sol do meio-dia? Não sei se alguém que está aqui já tentou olhar para o sol, nem que não seja do meio-dia. Não dá para olhar, você não consegue encarar o sol. Quando então ele vê essa luz que era mais brilhante do que o sol, ele na hora fica cego e não consegue enxergar. E aí então eu entendo a visão de João em Apocalipse, que se confirma nessa palavra quando João fala que viu o rosto do Senhor Jesus, e fala que o rosto dele brilha mais do que o sol. E aquela luz, aquele brilho foi tão forte que na hora o cavalo caiu, Saulo caiu, e naquele momento uma voz sai da luz. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas uma voz sai da luz, e a voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ouve aquela voz suave, mas ao mesmo tempo uma voz muito forte, de autoridade. E mais uma vez se confirma a visão de João, quando ele diz: o rosto dele brilha mais do que o sol. E a voz dele é a voz de muitas águas. E a voz de autoridade fala: Saulo, por que me persegues? E ele diz assim: quem está falando comigo? Bravo. Quem está falando comigo? Eu vou matar também você. Mas aí a voz diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir de hoje acabou o teu tempo de não entender. A partir de hoje acabou o teu tempo de ter esse ódio dentro do seu coração. Acabou o teu tempo de ser dominado por demônios. Acabou o tempo do inimigo te dominar para você fazer o que não é da vontade de Deus. A partir de hoje você vai ser um instrumento nas minhas mãos. E o Senhor Jesus, e Paulo fica atônito com aquela experiência. E na verdade, para Paulo se converter, para Paulo ser transformado, não podia ser uma experiência qualquer, porque Paulo, ele, como eu falei, ele era um judeu, ele lá em Atos, no capítulo 22, no versículo 3, ele diz: eu aprendi, se vocês sabem a lei de Deus, se vocês sabem o judaísmo, eu aprendi aos pés do homem mais sábio de Israel, que se chamava Gamaliel. Então Paulo, ele conhecia, ele era conhecedor da lei, não era qualquer coisa que ele engolia, não era qualquer palavra que ele ouvia, não era qualquer pessoa que ele respeitava. Ele era cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, não era qualquer um. Então, para que ele realmente mudasse, para que ele fosse transformado, ele necessitava de uma experiência que se sobressaísse a todas as outras que ele já tinha tido. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 5, que eu citei, quando Jesus se revela a ele e fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e ele vê a luz, e ele fica cego, e foi uma experiência sobrenatural. Aquilo ali nunca tinha acontecido com ele. Por isso que depois ele começa, a partir dessa experiência que ele tinha tido, de perto, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é acontecer com você. É aquilo que Jó falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A partir dessa experiência que Paulo teve, então, todo o conhecimento que ele tinha, todo o pedigree que ele tinha, todo aquele conhecimento que ele aprendeu, todo o QI que ele tinha, toda a fama que ele tinha, tudo isso, ele agora trata como lixo, agora ele trata como esterco. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todo o conhecimento que eu tinha antes, agora para mim não me serve de nada. Em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 6, ele diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Posso ouvir um amém? Paulo, nesse momento então, ele entende que ele conhecia demais da letra, mas ele não tinha nada do Espírito. Ele conhecia o Deus da letra, mas ele não conhecia o Deus do Espírito. E uma coisa é você ter experiências com o Deus da letra,
você ter experiências com a religião, e outra coisa é você ver Jesus. Outra coisa é realmente Jesus aparecer para você, falar com você, se revelar a você e ainda falar que tem um propósito através de você. Realmente foi uma conversão regada por aquilo que é o contato sobrenatural. E eu não sei se você ainda está como Paulo, se você ainda não teve uma experiência. Eu profetizo que hoje começa o tempo de você ter as maiores experiências com Jesus na sua vida. Vai sair do papel o projeto e vai começar a ganhar vida. A partir daí, então, não tem como mais ele ser o Saulo. O nome dele muda para Paulo. E quando Jesus, ele age nas nossas vidas, tudo em nós começa a mudar. O nome, a mudança de nome era algo comum. Quando Deus entrava na vida de uma pessoa, era algo comum a mudança. Você viu por Abraão, que era Abrão, mas quando ele tem uma experiência com Deus, Deus muda o nome dele para Abraão. Assim Jacó, que significava enganador, mas quando ele tem a experiência com Deus, Deus muda o nome dele para Israel. Assim como a Radassa, que não era nada, mas quando ela teve a experiência com o plano e o propósito de Deus, ela foi chamada de Esther. Se antes ele era um combatente do exército contrário, agora ele estava entrando para combater do lado certo. Se antes ele era um perseguidor, agora ele se coloca na condição de perseguido. Antes, tudo que ele combatia com muito ímpeto, porque uma pessoa para ir de cidade em cidade, pedir autorização só para matar cristão, ela tem que ter muita vontade. Cidade em cidade, só para matar. Ontem nós viemos aqui, né, a gente convocou todo mundo da igreja para vir aqui, para a gente sair para fazer os cadastros das famílias. Aí é impressionante, só veio eu, a Priscila, que é líder do ministério, e a Mari, só os três. E eu falo, como que são as coisas, né? Tem que ter muita vontade. Eu não vou dizer assim que, é maravilhoso sair andando no sol escaldante, bater de casa em casa, entrar nas favelas, bater de casa em casa e anotar. Não é uma coisa prazerosa, nossa, que coisa linda, maravilhosa. Mas a gente sabe que nós precisamos fazer alguma coisa nesse tempo. E não é só, como eu falei ontem aqui, para quem estava aqui, o pessoal estava trabalhando aqui também, e eu falei, não é só dar dinheiro. As pessoas muitas vezes acham que eu fiz a minha parte, eu dei o dinheiro, eu dei o alimento. Deus quer muito mais do que isso. Quando Paulo ele começa a combater o combate de Deus, ele já mostrava, ele já dava indícios, que quando ele pegava uma coisa para fazer, ele se envolvia, ele se entregava de corpo, alma e espírito. E por isso que Deus enxergou nele um potencial. Porque você, pensa comigo, Deus poderia ter escolhido uma pessoa que não tivesse matado cristão. Mas será que Deus encontrou alguém que realmente tivesse o ímpeto de Paulo? Você acha que não tinha um monte de gente íntegra, servos de Deus, até cristãos, que defendia a sua fé? Mas por que Deus prefere converter uma pessoa, transformar ela, para usar ela, e não usou os outros que estavam disponíveis? Porque viu que nele, ele só estava do lado errado. Ele só era ignorante, porque ele não tinha tido uma experiência. Mas no momento que ele teve a experiência, tudo aquilo que ele fazia antes de Jesus e contra Jesus, agora ele fazia a favor de Jesus e com Jesus. Deus então agora fala, não, é esse cara, não, escolhe aquele ali, Senhor, esse cara já matou cristão, não, mas o que está dentro dele vai servir muito mais para o meu reino do que aquele lá, porque aquele lá tem um limite para mim. Como eu falei assim, não é só dar o dinheiro, não adianta você, como eu falo muitas vezes, não é só dízimo. Na verdade, dízimo é a menor parte do teu chamado. Dízimo é a menor parte do teu chamado. Oferta é a menor parte do teu chamado. E eu estou falando isso, né? E alguém pode dizer, pastor, você falar isso, ninguém vai, não estou preocupado. Porque quando uma pessoa ela entende que o dízimo, a oferta é a menor parte, e ela entrega o coração dela para Deus, automaticamente, não precisa ficar com medo que ela não vai dar, porque automaticamente ela está envolvida, ela vai dar. Eu não estou preocupado com isso. Só que o que acontece é que às vezes as pessoas até com Deus, as pessoas querem fazer barganha. As pessoas querem, eu dei o dízimo, então agora eu estou bem com Deus. Eu dei a oferta, agora eu estou bem com Deus. Eu dei a cesta, agora eu estou bem com Deus.
Mas Deus está procurando pessoas que não somente saem, que fiquem na superfície. Deus está procurando pessoas que sejam como Paulo, que se entreguem, que vão de cidade em cidade, que vão se entregar, que vão mergulhar, que vão fazer além do que Deus está pedindo. Eu posso ouvir um glória a Deus? De quem está aqui, de quem está na igreja, de quem está em casa, de quem está na igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Nós não podemos aceitar fazer menos. Nós estamos numa batalha, nós estamos combatendo um combate. Nós não podemos aceitar fazer menos do que fazíamos antes de conhecer Jesus. Eu não faço, graças a Deus, eu não tenho esse pecado comigo. Eu, antes de conhecer Jesus, eu saía na sexta-feira, voltava na segunda. Bebia tudo que você pode imaginar, né? Saía com os meus amigos, não tinha limites. Se me convidasse para andar pelo Brasil, nas loucuras, eu ia, não tinha medo de nada. Quando eu me converti, que eu vim para o lado certo, que eu vim combater do lado certo, eu falei, tudo que eu fiz no mundo, eu vou fazer o dobro para Jesus. Mas a gente, às vezes, quando a gente se converte, a gente fica muito normalzinho. Como eu falei ontem com a Priscila também, a líder do social, quando a gente foi andando, a gente foi conversando, e eu falei, a gente tem que ser uma igreja diferente. Igreja normal já tem um monte. Igreja com um monte de limite já tem um monte. Igreja com um monte de doutrina já tem um monte. Igreja que está preocupado com as coisas materiais somente, em primeiro lugar, já tem um monte. Eu não quero isso, eu quero a volta de Cristo. Eu quero trabalhar pela volta de Cristo. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser, a palavra de Ezequiel 47, quando ele vai entrando na água, e quanto mais ele entra, mais profundo ele ia. Eu quero ser profundo com meu Deus. Levanta sua mão, você quer ser profundo, e fala, Senhor, eu quero ser profundo contigo. Ou o cara quando não é convertido, acorda cedo para ir para o futebol, vira a noite na balada, passa dias e dias esperando um artista internacional na porta de um estádio, faz barraca, dorme lá, fica 7 dias, não toma banho, ficou com um chulé desgraçado, mas faz tudo para ver o artista que ele quer. Mas aí quando ele se converte, não, estou cansado, não posso, é muito longe, é difícil, não estou afim, não tem ônibus, fase emergencial, vão me prender. E eu pergunto, e se hoje o governador que está fazendo todo dia declarações, proibições, restrições, e se amanhã o Dória resolve acordar e acorda endemoniado, e ele vai lá no negócio que ele fala lá, como é que na live que ele faz a live lá, um pronunciamento, e se ele chega e faz uma restrição, e ele fala assim, a partir de hoje, as igrejas evangélicas não vão mais abrir, nem que voltar a fase vermelha, nada não sei o que, e nem culto online vai poder ter, e aí? Pastor, nós temos que respeitar as autoridades. Eu aprendi que eu tenho que respeitar as autoridades, porque todas elas vêm de Deus, Romanos capítulo 13, toda autoridade procede de Deus, e aqueles que resistem à autoridade estão resistindo a Deus, eu concordo, só que isso desde que essa autoridade não venha querer atrapalhar a minha adoração à maior autoridade que eu sirvo. Porque qual que é a maior autoridade? A do homem ou a de Deus? Se houver a restrição dessa forma, porque é isso que os comunistas querem fazer nesse país. É isso que os comunistas querem fazer nesse país. Então toma cuidado, você que está combatendo, você que está falando, eu estou do lado de Jesus, quem aqui está do lado de Jesus? Então vai estudar a história, porque se você está do lado de Jesus e você tem não estou aqui falando de política, eu estou falando de história, vai estudar a direita, a esquerda, o centrão, vai estudar e vai ver os princípios, se tem a ver com a maior autoridade que tem, que é a palavra. Se você é de um partido, e eu estou falando isso mesmo e não estou nem aí, porque se eu não falar, como diz o sábio, quando os sábios se calam, os tolos governam. Então tem horas que a gente tem que ter um lado, irmãos. Não dá para ficar dos dois lados. Não dá para a gente, igual eu vi um pastor aí esses dias, que alguém perguntou para ele não sei o que, eu sou de um partido que, vamos dar um exemplo aqui. Você é de um lado que aceita o aborto. E aí? Não, mas é só política. Não é só política. Porque se você está de um lado que aceita o aborto e para você está normal, não, é que tem outros
viés e outros ideais desse partido que eu concordo. Só o aborto que não. Mas o aborto já é o ápice que mostra que você não tem que estar desse lado. Isso eu estou dando um exemplo do aborto. Mas existem outros valores que você tem que ir a fundo. Porque na hora que você vai apertar o dedinho lá, você parece que é só um lado, uma bandeira política. Mas na verdade você ou você está ajuntando ou você está espalhando com Cristo. Ai, pastor, a igreja acho que não tem que falar, a igreja tem que ter um posicionamento político. E o meu posicionamento político é: eu vou pela palavra. Eu vou pela palavra. Vai contra a palavra? Então, não tem meu voto. Eu não estou falando que você tem que votar em A e votar em B, você vota quem você quiser, até porque o voto é secreto, é individual e cada um toma a sua decisão. O que eu estou falando é, de que lado você está? De que lado você está? Você tem que estar do lado de Jesus. Paulo estava do lado do Sinédrio, estava do lado de valores que ele tinha antes, de se achar o tal, de se achar o conhecedor. Mas depois ele mesmo diz: agora eu combato um outro combate, eu combato do lado certo. Não deixe a cultura desse mundo entrar dentro da sua casa. Combata. Ah, mas não é normal a criança assistir isso, desliga. Muda de canal. Criança assistindo BBB. Um bebê assistindo BBB. Vendo as porcariadas. Aí depois, você perde a mão. Por quê? Você precisa colocar limites. E qual que é o meu limite? A palavra. A palavra é o meu limite. Não é, pastor, eu posso cantar música do mundo? O que é música do mundo? Música do mundo, música de Deus. Música é música. Só que tem músicas que são dedicadas a Deus. E tem músicas, aí tem 3 tipos de música. A música dedicada a Deus, a música dedicada ao homem, à natureza, e tem a música dedicada ao diabo. Ou vai me dizer que aquela música da Ivete Sangalo é dedicada à natureza e a Deus? Meu anjo querubim, você caiu e levantou poeira. E tem gente que canta. Ou, como fala, né? Música funk. Você colocar um funk na tua casa. Tem lugares, eu já fui em casas, que tem criancinha que rebola até o chão. Aí a mãe: ai que lindinha, ela já dança. Daqui um tempo você vai ver o resultado. Quando ela virar uma porta que todo mundo abre, aí você vai dizer: onde foi que eu errei? Toma cuidado com os extremos. Toma cuidado, tudo que é extremo não é de Deus. Deus é um Deus equilibrado. Não estou falando que você não, pastor, eu não posso escutar uma música romântica que é feita para minha mulher. Claro que pode. Você acha que no dia dos namorados você vai cantar o que, Cassiane? Vai descer fogo do céu e a igreja vai passar. Não vai, né? Pode escutar um Djavan, pode escutar um Caetano Veloso. Mas veja as letras das músicas. A pergunta é, não é uma questão de poder. Deus não fala para nós na Bíblia que não pode. O que Deus fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então é lícito eu fazer? Eu posso beber, pastor? Tem gente que vem perguntar, como se dependesse da minha palavra. Eu posso beber? Já vem com a 51 na mão. Eu posso beber? Se o pastor falar que não, eu não bebo. Mas se ele falar que pode, aí eu vou beber na bênção. Oh, aleluia. Vou jogar até um pouquinho pro santo. Não é questão de eu falar que pode ou que não pode. Você tem que ver o que acrescenta para a sua vida. Você tem que ver de que lado você está. O que você quer para a sua vida. Você quer combater, porque às vezes não é questão da bebida. Jesus falou que não é o que entra no homem que contamina o homem, mas é o que sai do homem que contamina o homem. Eu pergunto, até que ponto você quer ir com Deus? Agora a minha responsabilidade está aumentando.
Nós estamos com 5 meses, a Zoe já tem 5 meses. Daqui 4, em agosto, ela está aí. Eu falei, a minha responsabilidade está aumentando agora. Né? Não é qualquer coisa que eu posso falar, não é qualquer coisa que eu posso fazer, porque tudo vai formar ela. As minhas palavras vão formar ela, as minhas atitudes vão formar ela. A forma que eu trato a mãe dela vai formar ela. Né? Já está me dando trabalho esse negócio de ter filho. Eu comprei um sorvete, tablito, e a Fran estava de jejum de doce. Eu comprei um sorvete para ela, tablito. Aí eu comprei uma torta de chocolate. Guardamos no freezer, Rony. Aí o que aconteceu? Eu vim aqui para a igreja para fazer as coisas que tinha que fazer aqui. Quando eu cheguei em casa, eu falei, bom, ela estava de jejum, saiu do jejum, mas deve ter comido o sorvete. A torta está lá. Fui naquele ímpeto de pegar a torta. Quando eu abro o congelador, só tinha carne e frango. Eu falei, cadê? O tablito você tomou, mas e a torta? Ué, não era minha? Eu falei, não, eu não comprei o sorvete para você. Mas a Zoe estava com vontade. A Zoe estava com vontade. Eu falei, agora tudo é a Zoe. Tudo é a Zoe. Antes comia 2 pedaços de pizza, está comendo 3. Por quê? Uma é para Zoe. Tudo agora é para Zoe. Combate é combate. De que lado nós estamos, aonde nós queremos chegar com Deus. Eu quero dizer nessa noite, nós estamos em uma guerra. Declara assim, eu estou em uma guerra. Se você não sabe, eu quero te alertar hoje, abrir os teus olhos, para você entender que nós estamos vivendo uma guerra. Essas noites passadas eu tive um sonho. No sonho, a gente saía na rua, tinha um monte de machado assim, vinha de todos os lados, machados assim, e cortava a cabeça das pessoas, ia cortando. Pum, 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 pum. E eu vinha aqui, vinha um para cima de mim, eu entrei para dentro de casa assim, veio um machado, passou, eu fechei a porta, eu não conseguia trancar. Aí o cara viu que eu estava trancando, atravessava a rua, falou, não tranca não, eu falei, vou trancar aqui, machado não vai entrar aqui não. E aí eu falei, não é isso que está acontecendo? É isso, a doença, ela está vindo assim como, ela está matando, ela está matando. Essa noite aqui, eu fiquei sabendo, perdi um amigo meu, pastor Rafael, inclusive da Renascer. Nós fizemos o curso juntos, formamos juntos. Eu não sei quando ele foi ungido. Eu fui ungido em 2005, né? Eu não sei quando ele foi ungido. Aí, os anos se passaram. Ele tem uma banda de rock. Você lembra dele, Dani? Uma banda de rock. Aí a gente fez um evento na igreja, a gente chamou a banda dele. Na Restaura já. Aí ele veio com a banda dele. Cantaram, rock pesado, né? Cara saudável na nossa idade. Saudável. Novo. Pegou Covid. E essa noite ele não resistiu. É triste. Não é brincadeira. Às vezes você fala assim, só pega um grupo de risco. Não. Não é. Agora tem uma mulher viúva, que é a pastora Dani. Vamos orar por elas, por eles. E mais 2 filhos. Um menino e uma menina. Não é fácil. Mas ao mesmo tempo a gente enxerga que nós estamos numa guerra. Nós estamos, não é que estamos perto, nós estamos pertinho do fim. Nós estamos pertinho do fim. Por isso que Deus já está começando a arrebatar uns. E nós estamos ficando. Às vezes você fala assim, ai, graças a Deus não foi eu. Será que é graças a Deus? Será que os bons já não estão indo? Será que a guerra para eles já fizeram a parte deles e agora ficou com a gente? A responsabilidade agora é nossa. E na verdade, os cristãos, eles estão indo às igrejas como uma religião, como mais um culto, mas não como uma guerra. E Paulo, ele nos mostra, ele fala, quando ele fala de combate, ele está nos falando, gente, se preparem, nós estamos numa guerra. Agora, todos precisam se unir, e ao mesmo tempo, precisam cuidar individualmente da sua salvação. Nós não sabemos o dia de amanhã. Para o Rafael, a caminhada terminou com 38 anos. E aí?
Então, se você está numa guerra, comece a lutar por Deus. Comece a lutar por aquilo que você acredita. Comece a lutar pelos valores do reino. Comece a lutar pela palavra de Deus. Pega essa palavra, estuda essa palavra. Comece a conhecê-la para que você lute e você saiba o porquê você está lutando pelo melhor. O diabo, ele está nos seus últimos segundos. Ele vai fazer de tudo para levar o máximo de pessoas que ele puder. Combata do lado certo. E se for necessário, troque de lado. Mas combata do lado certo. Para combater do lado certo, muitas vezes nós vamos ter que trocar de pensamentos. Nós vamos ter que trocar de viés. Nós vamos ter que, muitas vezes, desconstruir aquilo que foi construído durante toda a nossa vida. Trocar. Tudo que eu tiver que trocar, eu vou trocar para combater do lado certo. Porque a melhor coisa que tem é quando você sabe que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E quando você volta para a tua casa e coloca a tua cabeça no travesseiro e fala, eu fiz o certo. E você fala, eu estou combatendo a guerra de Deus. Quando você tem essa convicção no seu coração, aí você entende o que Paulo entendeu. Não dava para servir a Cristo de uma forma periódica, não dava para servir a Cristo quando quisesse, mas agora ele encara essa guerra como um compromisso. E o que Deus quer de nós? Que a gente venha aqui, faça o culto, vá embora, não, mas que nós possamos ter um compromisso com a guerra. Por isso que eu falei, que não é só dar a cesta, que não é só dar o dinheiro, mas era se envolver, era entrar na favela, era ver a realidade das pessoas, era chorar com os que choram, era ter um pouco de empatia, um amor para distribuir. Eu espero que sábado agora que vem, se der tudo certo, nós já temos 22 cestas para honra e glória do Senhor. Essa semana nós vamos fazer uma live solidária para bater 50. Aí no sábado eu espero que essa palavra venha fazer efeito e venha bastante gente aqui para ajudar a distribuir lá na favela e ver pelo menos um sorriso no rosto de quem só chora. Pode aplaudir ao Senhor, porque se falasse que você ia comprar um carro novo, você ia aplaudir. Paulo entendeu que servir a Cristo não era uma coisa esporádica, mas era um compromisso. E na verdade, mais do que um compromisso, era uma carreira. Então fala assim, eu tô fazendo um compromisso com Jesus. Você quer fazer um compromisso com Jesus? Então entenda, quando você faz um compromisso com Jesus, você está aceitando entrar na carreira que Ele está te propondo. A carreira, Jesus propõe para todos aqueles que chegam para perto dEle. Ele não propõe um conhecimento e tchau. Ele propõe um envolvimento. Ele propõe uma carreira. E sabe o significado de carreira? Eu fui procurar no dicionário o significado de carreira. Diz assim, ó, carreira significa corrida. O cara deu uma carreira veloz. Fileira, esfera de atividade, profissão, rota, percurso habitual de navios, trens, aviões. Carreira é uma atividade que pode ser encarada como uma profissão. Quando você chega numa empresa e a empresa fala para você, não, você vai ficar temporário, é uma coisa. Quando você chega numa empresa que o cara vai te contratar e te fala assim, se você entrar aqui, nós temos um plano de carreira para você. Não é diferente? Se for temporário, você nem trabalha, você trabalha, talvez nem vai dar certo aqui, eu nem sei, nem vou dar o meu melhor. Mas quando o cara fala assim, não, eu tenho um plano de carreira para você aqui. Você vai começar de baixo, mas você vai ver, você vai crescer, você vai subir degraus. Daqui a pouco você vai ser um gerente, daqui a pouco você vai ser um diretor, você pode até ser sócio dessa empresa. A pessoa já entra com outra perspectiva. E o que Jesus está oferecendo para nós? Jesus não está oferecendo um dia de trabalho. Jesus não está oferecendo um culto. Jesus não está oferecendo uma vez por semana, ou vir na Santa Ceia, como muita gente vem na Santa Ceia, ou vir na Santa Ceia, está tudo bem. Jesus está oferecendo para nós uma carreira, que começa aqui na terra, e vai terminar só lá no céu. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus nos oferece hoje uma carreira. Ele está dizendo, vem trabalhar comigo, porque eu tenho uma carreira para você. Quem aceita hoje? Só que quando você fala, aceito, você aceita então a entrar na carreira? Ele já te dá a roupinha, já vem a roupinha,
já vem o bonezinho, já vem o chaveirinho. A empresa que é boa, você chega na entrevista, você é empregado, ela já te dá um monte de coisa. Então, hoje, se você aceita, quando Paulo ele entende que era uma carreira, que era mais do que um combate, o combate não era de vez em quando, mas era sempre, aí se tornou uma carreira. A minha carreira é guerrear as guerras de Deus. Mas eu não vou guerrear como alguém que dá murros no ar, como ele mesmo fala, mas eu tenho certeza que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O meu crendo num futuro que ele prometeu para mim. Posso ouvir um amém da igreja? Porém, nem todos irão aceitar. Lucas capítulo 18, abra sua Bíblia, rapidinho. Lucas capítulo 18, versículo 18. Quem está em casa aí, está entendendo, diga amém na live aí. Glória a Deus. Hoje o Senhor te chama, te apresenta, te propõe uma carreira. Quando Paulo entendeu isso, ele falou, não é só um combate, é uma carreira. Glória a Deus, cara. Isso é maravilhoso. Lucas 18, versículo 18. Eu não vou fazer de vez em quando, eu vou fazer sempre, mesmo quando não tiver com vontade, porque é uma carreira. Eu não vou trabalhar quando eu quero, eu vou trabalhar porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso dar um futuro para os meus filhos, eu preciso ter um futuro, eu preciso ter uma boa aposentadoria. Por isso que a pessoa trabalha, por isso que a pessoa vai trabalhar. E nós, quando aceitamos a carreira de Deus, nós estamos também trabalhando pelo nosso futuro, nós estamos também trabalhando pelo nosso porvir. E que está chegando esse porvir. Quem achou Lucas 18, 18? Diz assim, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vai, vende tudo o que tens, depois vem e segue-me. Jesus propõe uma carreira para ele. Até aqui estava tudo bem, ele estava tirando 10, todas as perguntas ele estava acertando. Aí Jesus faz uma pergunta final, que na verdade Jesus estava dizendo para ele, você quer me seguir mesmo? Então você tem que ter um compromisso, você tem que aceitar a minha carreira proposta. Vai, vende tudo que tens, fala comigo, vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, depois vem e me segue. Leia o 23. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele fica triste, ele vai embora, ele não aceita o chamado. Ele teve coragem de não reconhecer quem estava chamando ele. Todos os que Jesus chamou se tornaram apóstolos da igreja. Chamou Pedro, se tornou apóstolo. Chamou Mateus, se tornou apóstolo. Chamou Filipe, se tornou apóstolo. Chamou Tiago, se tornou apóstolo. Chamou João, se tornou apóstolo. Chamou o jovem rico. Ah, não, eu não quero. Ele rejeita a carreira. E depois os estudiosos, se você colocar no Google, para onde foi as riquezas desse jovem? Põe no Google. Fala que houve uma guerra lá em Israel, uma invasão, e todas as propriedades foram tomadas pelo inimigo. Ele perdeu tudo. Ele rejeita um chamado porque ele achou que ele tinha muita coisa, mas na verdade ele não tinha nada. E todas as vezes que a gente nega, quando a gente diz não, o Senhor nos propõe, o Senhor nos coloca a carreira na nossa frente. A gente não tenho tempo, tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha vida, eu tenho mais coisas para fazer, não sei o quê. Na verdade a gente perde mais do que ganha. Porque para aceitar a carreira do Senhor, muitas vezes você vai ter que abrir mão de outras. Como uma vez eu vi e nunca mais esqueci, não dá para viver o melhor dos dois mundos. Não dá para sentar em duas mesas ao mesmo tempo. Não dá para um dia eu ser crente e para um dia eu ser ímpio. Não dá. Essa carreira, quando tem gente que recebe a carreira, e ele recebe a carreira logo quando pequeno, então ele já está na carreira, e ele é só uma carreira, ele não tem que trocar nada. Como o pessoal fala, já nasceu em berço gospel. Berço evangélico, né? Como que é berço evangélico?
Já vem com o negocinho, aquela musiquinha já não é musiquinha normal, né? Dorme menino, não é, né? A musiquinha já é poder, é pentecostal a música. Berço gospel. Tem gente que quando recebe a proposta da carreira, ele não precisa trocar nada. Agora tem gente que vai ter que trocar uma carreira pela outra. Que foi o caso do apóstolo Paulo. Se ele continuasse querendo matar cristãos, ele não ia conseguir ganhar vidas para Jesus. Ele teve que largar uma forma de pensar, ele teve que deixar de lado tudo que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha e aceitar a carreira que lhe estava proposta. Porém, tudo isso não foi fácil. Não foi fácil. Você acha que foi fácil? Ele agora, matando muitos cristãos, ele agora vira para o outro lado, começa a combater de um lado diferente, começa a falar tudo que antes ele criticava, agora ele estava falando ao contrário. Você acha que as pessoas, aqueles que antes também estavam com ele, do lado oposto, não estavam com raiva dele, não queriam acabar com a vida dele agora? O que aconteceu aí? Agora você virou frutinha? Agora você está do outro lado? Agora que você que matou cristãos, agora você é de Jesus? Agora é ser, só que ele falou, não, eu aceito. Porque eu sei que nessa carreira não vai faltar pão na minha mesa. Porque lá no Salmo 37, no versículo 25, Davi disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo a sua descendência mendigar o pão. Nessa nova carreira não vai faltar direção, porque lá em Isaías no capítulo 30, no versículo 21, fala, então tu ouvirás uma voz atrás de você, te mostrando o caminho. Não vou ficar com medo, porque não faltará segurança para mim. Porque no Salmo 121, no versículo 4, diz assim, e o guarda de Israel, que te guarda, não dorme, não cochila e não tosqueneja. Que não faltará vida, porque lá em João, no capítulo 11, no versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele estará com você, a garantia que nessa carreira, é o único lugar, é a única carreira que sempre o dono vai estar do seu lado. Em qualquer lugar que você tem uma carreira, o dono não fica 24 horas com você. Ele te põe e te fala, vai sozinho. Mas a carreira proposta por Cristo, ele diz, vem para a carreira, porque eu vou estar com você em todo o tempo. Mateus 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perdi um monte de amigo, mas ganhei Jesus. Perdi o meu trabalho, que eu achava que era o máximo, fui mandado embora, mas se eu tenho Jesus, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu não dependo mais de homens, agora a minha carreira é outra. Agora os meus ideais são outros. Mas para ser aceito nessa carreira, há um requisito, um único requisito, para ser aceito na carreira que Jesus propõe. Pergunta assim para mim, qual, pastor? O único requisito que é necessário ter, senão não entra para essa carreira, se chama fé. Diga comigo, fé. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus, porque os que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Sem fé, não dá para seguir nessa carreira. Tem lugar que, sem uma faculdade, você não segue, não é nem contratado, não é nem chamado para entrevista. Tem lugar que, se você não falar duas línguas, não falar inglês, os caras já nem te chamam. Tem lugar que, se você... Esses dias eu vi numa reportagem, olha que triste, né? Vi uma reportagem de uma empresa que estava fazendo uma seleção, chamou uma menina para fazer a entrevista, a menina veio, fez a entrevista, foi embora para casa. Aí a menina mandou uma mensagem e perguntou, eu passei? Aí a resposta foi, não, você não passou porque não tem roupa para você, você é muito gordinha. A menina tá processando a empresa, né? E tá certa, né? Poxa vida. Se chamou ela, pô, só porque ela é gordinha, faz uma roupa maior, né? Olha os requisitos das empresas. Até a gordinha não tem mais espaço, né? Enfim, né? É o mundo. Mas Jesus não coloca nenhuma
nenhum obstáculo, nenhum requisito para você fazer parte do corpo dele, para você fazer parte do combate que ele está te chamando, para você fazer parte da carreira proposta. A única coisa que você tem que ter para andar com Jesus, e é indispensável, é a fé. Porque sem fé, você não caminha um passo com Deus. O cara que entrega a vida dele para andar com Jesus, ele tem que ter fé. Porque no dia que ele disser assim, não, eu só vou se eu ver primeiro, ele já está desprezando que o Deus que ele serve é um Deus que não tem uma aparência. O nosso Deus, ele não é um Deus material, não é feito daquilo que é matéria. O nosso Deus é espírito. E se queremos adorá-lo, precisamos adorar em espírito e em verdade. Então eu adoro a Deus que eu não vejo pela fé. Eu amo a Deus que eu não vejo pela fé. Então, o Senhor está dizendo que o único requisito para que você possa seguir essa carreira que está sendo te proposta é a fé. E a fé é confrontadora ao que nós sentimos. Acaba o sentimento do coração. Eu não ando pelo que eu sinto, mas eu ando pelo que eu creio. Posso ouvir um amém? Confronta, a sua vontade agora é uma vontade que é diferente da vontade de Deus. E aí você vai começar a ter que procurar a vontade de Deus para a sua vida, porque é fé. Então eu vou continuar. Quantas vezes você tem motivos para parar? Quantas vezes você tem motivos para desistir? As circunstâncias todas estão dizendo não. Mas aí você fala, não, mas eu vou continuar. As pessoas que estão de fora falam, você é louco. Mas você sabe que você não é louco, você sabe que você está andando pela fé. Então, sabe por que a tua vida vai continuar, mesmo sem condições? Sabe por que Deus vai te sustentar, mesmo sem dinheiro? Sabe por que nessa pandemia, mesmo com tudo fechado, na tua vida o céu está aberto? Porque você tem um Deus que Ele se relaciona com você, não pelo que você tem. A única coisa que Ele espera de ti é, tenha fé, e o resto eu vou fazer. Pode aplaudir ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 16. Está terminando, Efésios capítulo 6, versículo 16. O apóstolo Paulo fala exatamente, ele aprendeu que no momento em que ele aceitou a carreira que lhe foi proposta, ele recebeu o kit lá para andar com Deus, e o que fazia parte do kit era um escudo. E ele fala no versículo 16, no capítulo 6, versículo 16, quem achou, diga amém. Leia comigo, embraçando sempre o escudo da fé, diga escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Então Paulo está dizendo que quando você anda com Deus, você tem que entender, você tem que usar o escudo, porque haverão ataques contra você, haverão ataques contra a sua família. Só o fato de você estar aqui na igreja hoje, o diabo está furioso com você, os demônios estão furiosos com você. O fato de muitas vezes a sua família estar aos pés do Senhor já incomoda muita gente, já incomoda o diabo, já incomoda o inferno. O teu casamento incomoda o diabo, o teu dízimo incomoda o diabo, a tua oferta incomoda o diabo, o teu louvor incomoda o diabo. Ele não vai olhar passivamente para a tua vida com Deus, ele não vai olhar para as bênçãos, vai dizer, não, eu não vou incomodá-lo, não, deixa ele viver as bênçãos. Não, ele vai se levantar. E como ele se levanta? Com dardos, muitas vezes dardos inflamados. Ele lança setas, ele lança dardos de tentações, dardos da humilhação, dardos da dúvida, dardos das perseguições, dardos das derrotas, e às vezes dardos até da morte. Só que nós já estamos preparados, porque o Senhor está falando, ainda que hajam muitos dardos, como eu vi os machados rodando, nós temos um escudo, e o nosso escudo é a fé em Jesus Cristo. Fala, o meu escudo é a fé em Jesus Cristo. Por isso que, poxa vida, por isso que a Fran está de pé. Por isso que ela chorou essa semana, chorou, e não chorou uma vez, foram 4 de uma vez na família dela. O vô, a avó e os 2 irmãos da mãe dela, os 2 tios. Como essa menina está de pé? Como a minha sogra está de pé? Nós fomos lá no velório, no cemitério do Jaraguá,
E aí uma das irmãs falou assim, Éder, você pode fazer uma oração? Eu falei, claro. Chegou lá, não pode abrir o caixão, né? Vai descendo, que é a pior morte que existe. Esse Covid é a pior morte que existe. Você não pode ver a pessoa pela última vez. Você não pode ter velório. Você já fica, a pessoa que está no hospital, você já não pode ver. Aí quando vai para enterrar, você também não pode ver. Aí eu comecei, e eu falei, Deus, dá uma palavra aqui. Aí o Senhor falou, fala João 11. João 11, Marta, e estavam as duas irmãs, né? As duas que estavam mais desesperadas, né? E que não conhece o Senhor, né? Assim como nós conhecemos, né? Mas elas vão conhecer em nome de Jesus. Mas ali estavam as duas irmãs, e aí o Senhor falou, fala de Marta e Maria. Porque Marta e Maria, elas estavam o quê? Elas estavam falando, se Jesus fosse amigo de Lázaro, Jesus estava aqui. Se Jesus gostasse da gente, Jesus não ia permitir isso. Aí quando Jesus chega, elas já vão pressionar Jesus. Senhor, agora que o Senhor chega, meu irmão já estava doente, já morreu, agora não adianta mais. E Jesus fala, ele não morreu, ele só está dormindo. Aí elas falam, Senhor, agora você vem com esse papinho, meu irmão morreu, o Senhor não entendeu? Ele vai ressuscitar. Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, lá. Não, ele vai ressuscitar hoje. Aí a palavra fala, que Jesus fala em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crer em mim, nunca morrerá. E eu fiz a oração lá no túmulo deles, e eu fiz a oração com fé, porque a minha Bíblia fala em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Eles não conheciam o Senhor como nós, mas nós conhecemos o Senhor, então nós temos a garantia da salvação deles. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, vocês estão muito apáticos. E aí eu fiz a oração, repousou o Espírito da paz. Claro, a tristeza fica, a saudade fica, só que nós temos um escudo, até para a morte. Nós temos um escudo para dizer assim, não, tem algo superior a essa vida. Tem uma vida que ela na verdade vai durar muito mais do que essa vida. A Bíblia fala no Salmo 90, que a vida do ser humano é como uma planta, que Deus planta de manhã, e essa planta seca à tarde. Eu vivo pela fé, fala assim, eu vivo pela fé. Então, ainda que esteja dando tudo errado, eu vou continuar crendo. Ainda que é não aqui, é não ali, é só uma notícia, eu vou continuar crendo. Porque a Bíblia fala em Hebreus 10:38, e o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecemos até o cumprimento das promessas. Então continue crendo no Senhor, nas promessas de Deus, continue seguindo na carreira que te é proposta, ainda que muitas vozes digam, nada está acontecendo na tua vida, o tempo está passando, você já está com idade, quando será que vai acontecer? Eu não sei como vai acontecer, quando, porque o tempo não é meu, o tempo é dele, mas a única certeza que eu tenho é que nenhuma das boas palavras que ele falou a meu respeito vão deixar de se cumprir, mas vão se cumprir todas elas em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Nesse momento nós voltamos para o começo da palavra, no texto que nós lemos. Depois de tudo isso, nós podemos entender mais claramente porque ele disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já a coroa da justiça já me está reservada. O grande desafio de um cristão, eu acredito que o grande desafio de um cristão, de um ser humano, né? E também daquele que se converte a Jesus Cristo, é poder dizer essa frase no último dia da sua vida. Quando eu entendo isso, Eclesiastes 7, versículo 8, faz sentido. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Quando você entende que essa frase é o que mais importa para você no último dia da sua vida, aí você entende que Eclesiastes 7, 8 faz sentido, que diz assim, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas.
O que eu vivo no começo é onde está toda a minha força, onde está todo o meu empenho, onde está todo o meu vigor, onde está toda a minha expectativa. O que eu vivo no meio é o que me consolida, é o crescimento, é a experiência que eu adquiro durante o processo da carreira. Porém, o começo e o meio, eles não farão sentido algum se no final eu não terminar bem. O grande desafio, e que Paulo nos ensina é, para Deus, não importa como você começou, e nem o processo, mas o como você vai terminar os seus dias. Será que no último dia da sua vida você vai poder dizer essa frase? Será que, porque todo mundo que morre o pessoal põe essa frase, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas será que é legítimo no túmulo de todo mundo? Todo mundo? Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé? Paulo disse isso porque ele combateu do lado certo, ele aceitou a proposta da carreira de Cristo. E ele guardou até o final. Até nos momentos que ele apanhou, até nos momentos que ele tomou chibatadas, até no momento que ele foi preso injustamente, até no momento que ele passou fome, que ele fala, passou fome, passou frio, não teve onde dormir, foi maltratado. Até nesses momentos, ele guardou a fé. Porque não importa como eu começo. Não adianta você dizer, não, mas eu conheço Jesus já faz 20 anos. Ah, eu conheço Jesus faz 40 anos. Tem coisas que eu não preciso mais saber. Amém. Na verdade, Deus nem está preocupado o quanto você conhece. Deus está preocupado como será o final. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. No último dia da sua vida, o que você vai poder deixar para as próximas gerações? No último dia da sua vida, será que você vai poder dizer legitimamente: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Quando a gente diz, gente, vamos começar a refletir, essa vida é muito passageira para a gente ficar presa nela. Hoje, deixa Jesus Cristo tomar as rédeas do teu coração, da tua vida. Você que está em casa me assistindo, me filma da cintura para cima, que eu quero que eles me vejam bem. Você que está em casa me assistindo agora, saiba que se você tem se decepcionado, você tem colocado as expectativas no lugar errado, nas pessoas erradas, nos sonhos errados, que talvez sejam sonhos individuais que você tem. Deus te chama hoje para sonhar os sonhos dele. Deus te apresenta uma carreira, está proposta na tua frente. Só que você pode ter duas decisões: ou você faz como o jovem rico, ou você faz como o jovem rico, sai triste e rejeita o chamado, ou você fala: amém, Senhor. Faz como Paulo: deixo tudo para trás, deixando as... Agora eu entendo o versículo: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, enxergando o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Jesus quer entrar no teu coração, Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer escrever uma nova história. Não será uma história só de pétalas de rosa, será também uma história de dificuldades. Porque andar com Jesus não é fácil, porque você vai ser perseguido. Ele disse: as lutas virão, os dardos inflamados virão, mas junto ele colocará na tua mão o escudo da fé, para que você possa conseguir permanecer, prevalecer, e você pode ter certeza que em Cristo Jesus você se tornará vencedor, porque como ele venceu, você também vai vencer. Se você hoje quer receber Jesus na sua vida e aceitar, não só esporadicamente, mas hoje fazer um compromisso de seguir a Jesus, que há uma diferença entre você aceitar a Jesus e seguir a Jesus. Nem todo mundo que aceita Jesus o segue depois. Alguns entendem como Paulo, que é uma guerra,
aceitam Jesus, pegam a sua roupa de soldado, mudam de propósito, mudam os pensamentos, mudam os sentimentos e falam: amém, eis-me aqui, me usa. Levante suas mãos e fale isso. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu me torno um soldado. Jesus, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida, escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida, e que de lá não saia nunca mais. Jesus, eu não só te aceito, mas a partir de hoje eu te sigo, vou combater o bom combate, vou combater pelo teu reino, vou combater do lado certo, pelos valores certos. Troca os meus pensamentos se for necessário, troca os sentimentos do meu coração, para que eu possa combater do teu lado. Me ajuda a completar a carreira que me está proposta, e principalmente, Senhor, não permita que eu perca a fé.